Olá pessoal, eu sou o Carlos Nunes e você está aqui no Livros e E-Books. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência de leitura aí com o Grande Gatsby, né? Que é considerado aí um dos maiores livros dos Estados Unidos e presença aí constante em todas as listas também de clássicos da literatura mundial. Apesar dessa fama toda, esse livro nunca me atraiu muito. Eu não tinha nem ideia do que se tratava. Sabia apenas que ele era a respeito que se passava na década de 20, que tinha algo a ver com jazz, mas não tinha ideia exatamente do enredo. Só quando eu assisti aquele filme Meia-Noite em Paris, acredito aí que a maioria já deve ter assistido, foi que me chamou mais a atenção, né? Porque o Scott Fitzgerald é um dos personagens do filme e eu fui pesquisar mais a respeito, né? E aí me chamou a atenção, né? O fato dele ter escrito o Grande Gatsby. E depois, aqui já no YouTube, que eu vi que muita gente aí gosta desse livro, tem muita resenha sobre ele, inclusive ele é considerado o livro da vida aí de muita gente, né? Então eu fui atrás, né? Comprei o exemplar e deixei ele aí aguardando a leitura. Nesse mês passado, como eu queria ler um clássico, mas já estávamos no final do mês, e eu queria que ele se encaixasse aí dentro do mês, né? A maioria dos clássicos são calhamaços, eu resolvi pegar ele, chegou a hora, né, de eu fazer essa leitura do Grande Gatsby. Falando um pouco do livro. Ele foi lançado em 1925, mas ele não foi um sucesso. Ele agradou os críticos, mas ele não vendeu na época. Apesar de logo depois ter sido adaptado para teatro, para cinema, mas ele acabou caindo no esquecimento. Só depois da Segunda Guerra que ele foi relançado e passou aí caiu no gosto do público, né? E passou aí a fazer parte de todas essas listas de melhores livros de todos os tempos. A história do Grande Gatsby se passa em Nova York, né, e nos arredores da cidade, no início da década de 20, época aí da Lei Seca, e é um retrato assim bem fiel daquilo que depois, mais tarde, né, passou a ser chamado o sonho americano. Foi uma época aí do pós-guerra, né, do pós-Primeira Guerra, em que a economia dos Estados Unidos deu um salto assim violento. Então muita gente enriqueceu, muitos ilicitamente, através aí do comércio ilegal de bebidas alcoólicas, né, já que estava proibido. E foi uma época assim, de muito desenvolvimento, tanto social quanto econômico do país. Muita gente enriqueceu. Então foi uma época aí de luxo, de riqueza, de ostentação, mas isso também teve profundos reflexos aí na sociedade, né? Que também trouxe consigo uma certa decadência, decadência moral, decadência de costumes, um materialismo muito forte. A história do Grande Gatsby é narrada para a gente pelo Nick Carraway, né? Que é um rapaz que veio do interior com o objetivo também de fazer carreira em Nova York e vai trabalhar aí na Bolsa de Valores como corretor. Ele aluga uma pequena casinha num bairro de emergentes, né, onde tem muitas mansões, né, de pessoas que estão enriquecendo com esse boom aí de desenvolvimento do país. E ele descobre que ele é vizinho do Jay Gatsby, né, que é um bilionário conhecido aí pelas festas esplendorosas que ele dá e que são festas abertas a qualquer um que queira participar e frequentadas aí pela nata da sociedade nova-iorquina, políticos, artistas de cinema, empresários, donos de jornais e por aí vai. Até mesmo gente não muito, né, envolvida em atividades não muito lícitas. Só que nessa festa, um dia ele é convidado para essa festa, para uma dessas festas, e ele lá ouve uma série de boatos que na verdade ninguém sabe direito quem é o Jay Gatsby. Muita gente sequer o viu, inclusive alguns empregados da festa, e ele ouve vários rumores, né? Que ele seria um assassino, em que ele é um comerciante ilícito, e
não se sabe exatamente de onde veio a fortuna dele. A casa do Gatsby e do Nick fica numa baía. E exatamente de frente, né, do outro lado da baía, fica a casa do casal Buchanan, que é o Tom e a Daisy. O Tom, ele é companheiro de ex-colega de faculdade do Nick, e a Daisy, que é a esposa dele, vem a ser prima distante dele, né, do Nick. E o Tom é um cara assim, extremamente arrogante, preconceituoso, grosseiro. Ele é um representante aí do que se chamava na época aí do dinheiro velho, que são famílias, são pessoas que já vinham de gerações de pessoas engenheiradas, de famílias que conquistaram através de gerações a sua fortuna. E ele não vê de jeito nenhum com bons olhos essa ascensão dessa classe aí, desses emergentes que estão enriquecendo agora. Como eu já disse, ele é um cara arrogante, grosseiro e, né, é um mau marido. E, além disso, ainda tem um caso amoroso aí com a mulher do mecânico dele. A Daisy já é uma pessoa vazia, fútil, mimada. Ela age como criança em diversas situações. E, no início, a gente até sente uma certa pena dela, né, pelo casamento infeliz em que ela vive, né, sendo traída pelo marido. Mas depois, com o desenrolar da história, a gente vai vendo pelas atitudes dela que ela não é uma pessoa boa, né? Então a gente acaba até no final já duvidando se ela alguma vez na vida ela foi capaz de amar alguém. Nós vamos descobrindo a verdadeira história aí do Gatsby, né? Essas festas que ele dá, na verdade, escondem o fato de que ele é uma pessoa extremamente solitária e sonhadora. Ele teve um relacionamento com a Daisy no passado, não se sentia à altura dela, porque ela já era rica, e o relacionamento foi interrompido quando ele foi chamado, né, teve que ir para a guerra, para a Primeira Guerra. E ele voltou com esse objetivo, e tudo que ele faz, todas as atitudes que ele tomou na vida, foram com esse objetivo de se reaproximar dela. Inclusive a casa que ele construiu, né, que ele mora agora, fica de frente à casa dela. Ele construiu justamente para ter essa sensação de que ele estaria próximo, né, de que ele poderia pegá-la. E as festas, né, que ele dá, que são abertas para todo mundo, são também na esperança de que ela compareça a uma delas e eles se reencontrem. Como isso não aconteceu, ele apela para o Nick, né, que é primo dela, e o Nick acaba promovendo aí o reencontro dos dois, e as consequências disso aí, né, vão decorrer aí, vão levar até o final da história. No começo da história, a gente não sabe muito bem o que pensar do Gatsby, né, porque ele é um personagem misterioso, mas à medida que a gente vai avançando na leitura, a gente vê que ele é o personagem mais profundo e mais apaixonado aí dessa história. E no fundo, apesar de toda essa riqueza, de todas essas festas que ele dá, ele é uma pessoa bastante triste e solitária. Chega até a ser ingênuo mesmo. Tudo que ele faz, todas as suas ações são com o objetivo de recuperar o amor da Daisy. E ele é tão obcecado com essa ideia que ele acaba nem aproveitando, né, toda essa fortuna, tudo que ele conseguiu amealhar. Bom, sobre a leitura em si. Eu achei o livro bom, muito bom. Não é um livro emocionante, cheio de aventuras, cheio de reviravoltas. O ritmo dele é mais lento, mas é uma leitura fácil, gostosa. Tem trechos muito bonitos, eu gostei bastante. Eu gosto muito quando um livro traz trechos assim, né, como esses aí que eu vou mostrar, vou colocar aí na tela para vocês verem. Eu achei esse trecho assim, sensacional, entre outros tantos que tem no livro. Esse livro foi adaptado já para o cinema várias vezes e eu assisti aí as duas versões mais acessíveis aí para a gente, né? Que é a versão de 2013 com o Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire e a versão de 1974 com o Robert Redford e a Mia Farrow.
Eu gostei mais, os dois filmes são bons, os dois são bastante fiéis, mas também tem as suas falhas, né? Nenhum dos dois é ruim, nenhum dos dois também é perfeito. A ambientação eu gostei mais do filme de 74, porque eu achei ele mais de acordo com o clima da época, a cenografia, os figurinos, as festas são sensacionais. O mais recente, ele é muito colorido, as festas parecem até espetáculos circenses. Uma outra característica aí também que eu não gostei muito da versão mais recente foram as músicas, né? Eles utilizaram músicas recentes, isso daí tirou um pouco aí do clima, né, da história. Agora, em termos de atuação, eu achei que o Gatsby do DiCaprio ficou muito melhor que o do Redford. Apesar do Redford ser um excelente ator, mas o Gatsby dele ficou sério demais. Acho que não combina. Acho que o DiCaprio fez uma caracterização perfeita do personagem que a gente encontra no livro. A atuação da Mia Farrow no filme de 74, né, tá sofrível, até irritante. A gente não consegue em nenhum momento simpatizar. A personagem já não ajuda, né? E ela, ainda a atuação dela, assim, muito forçada, muito enjoada, muito cheia de mimimi. A Tati Feltrin fez na resenha que ela fez desse livro, né, do Grande Gatsby, ela comenta sobre essa atuação da Mia Farrow e tá sensacional. Eu vou deixar aí o link para vocês assistirem o vídeo dela. Ela fez assim uma análise perfeita da atuação. Enfim, eu achei o livro muito bom, não considerei assim essa obra-prima digna de ser um livro da vida. Ele, como retrato da época, da sociedade da época, é espetacular, né? Muito bom mesmo, apesar de que eu não vejo isso como uma crítica à sociedade da época, até porque o Fitzgerald vivia nesse mundo e ele gostava desse estilo de vida, né? De glamour, de festas e de luxo. Então eu não vejo isso como crítica, mas como realmente um retrato da sociedade, desse período aí da história dos Estados Unidos. E é um livro muito bom, entendi por quê e dou toda a razão para ele figurar aí na lista aí dos maiores clássicos de todos os tempos. Então é isso. Se você já leu O Grande Gatsby ou ainda pretende ler, deixa aí nos comentários, né? Queria ouvir aí a opinião de vocês. E curtam o canal, voltem sempre e divulguem aí para todos os seus conhecidos. Tá bom, gente? Por enquanto é só. Tchau, tchau.